Oi, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar de energia. Aquela coisa que para muita gente carrega uma conotação até um pouco mística. Acho engraçado quando as pessoas falam assim, nossa, porque eu sou muito de energia. Eu acredito muito em energia. Gente, energia não é sobre acreditar. Energia existe. Energia é tudo que há. E eu vou falar para vocês aqui um pouco de uma visão espiritual, mas também uma visão científica, que valida tudo e faz tudo fazer sentido. Então, primeiro, vamos pensar aqui na ciência, onde a energia é definida como tudo que tem o potencial de realizar trabalho, né? Se movimentar, realizar trabalho. Energia é medida em watts, em calorias, pode ser literalmente a luz da sua casa, como essa lâmpada aqui, ou então a luz do sol. Tudo isso está gerando energia, ok? Ok, estamos alinhados? Toda a matéria, por mais que esteja parada, essa estante, essa luminária, essa flor, esse vaso, esses livros, o aparelho que você está me assistindo, tudo aí, por mais que esteja parado, a olho nu, tem várias partículas que estão se movimentando. Tudo está sempre em vibração, tudo está sempre em movimento, nada está parado. E além disso, também existe energia em campos eletromagnéticos. Então, por exemplo, o nosso coração gera um campo eletromagnético, o nosso cérebro gera um campo eletromagnético que consegue ser medido. O campo do coração é o mais forte do nosso corpo, em comparação com o cérebro, por exemplo. O campo magnético do coração é 100 vezes mais forte. Então, isso significa que literalmente o nosso corpo está irradiando energia o tempo todo. E aqui que é o mais incrível e até óbvio, se você parar para pensar. As nossas emoções fazem com que nosso batimento cardíaco acelere, desacelere, mude de ritmo, certo? Quando a gente está mais ansioso, quando a gente está com mais medo, quando a gente está mais calmo, quando a gente está com alguém que deixa a gente tranquilo, que deixa a gente em paz, quando a gente está com alguém que deixa a gente estressado, vigilante. Esse batimento cardíaco muda. Logo, esse campo de energia também muda, também é variado. Por isso que talvez seja a explicação científica de que quando você está com alguém com a energia meio baixa, que só reclama, que só se vitimiza, que só fala mal dos outros, você de fato sente a sua energia baixar. Porque de coração para coração tem uma troca ali acontecendo. E a sua energia realmente pode estar vibrando mais baixo. Isso pode ser controlado através dos nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. De fato, existe de forma muito clara atividades, hábitos que vão consumir a nossa energia e os hábitos que vão nos dar mais energia. Às vezes a gente pensa que o que a gente precisa é de café, de um Red Bull, de um energético, de alguma coisa ali externa, mas na verdade a energia vital está dentro de todos nós e a gente consegue estar calibrando de certa forma e nos dando mais energia baseado no que a gente faz. Tanto que, nossa, eu sinto muito isso, assim, sabe quando você passa às vezes um dia sem fazer absolutamente nada, deitado na cama, prostrado, fim de semana, só comendo besteira, comendo coisa gordurosa, cheia de açúcar, rolando o Instagram, vendo a vida dos outros, vendo tragédia, fofocando com as amigas no Zap sobre a vida dos outros. Você se sente exausto, mesmo não fazendo nada, porque todas essas coisas drenam muito a nossa energia. Fofocar, reclamar, passar muito tempo com o eletrônico, nas redes sociais, se vitimizar, comer alimentos gordurosos, açucarados em excesso, industrializados. Que mais? Fazer uma performance, fingir que você é quem você não é. Já parou para pensar nisso também? Você pode não necessariamente estar se cansando fisicamente, você não está jogando uma partida de futebol, você não está correndo uma maratona, mas só o fato de você fingir ser quem você não é, o quanto isso deixa a gente exausto, porque de fato drena a nossa energia. Mas também existem coisas que, em contrapartida, vão dar energia pra gente. Se nutrir de coisas boas, de alimentos bons, elogiar o outro, ter conexões reais, ter momentos bons com pessoas que você ama, fazer um hobby que realmente te preencha, que você entre naquele estado de flow, que seja de fato conectado com você, com quem você é. Ter uma rotina,
estar presente, sem ficar pensando muito no futuro, no passado, simplesmente saber contemplar o aqui e o agora. Às vezes a gente pensa que a energia é muito sobre o nosso corpo físico, mas muitas coisas que a gente faz impactam no mental e no espiritual e vão fazer a gente ficar cansado. E outra coisa que acontece comigo, aposto que acontece com você também. Quando eu tô trabalhando em algo que eu realmente gosto, que eu realmente tenho muito prazer, vamos supor que eu estou escrevendo para a newsletter. Para quem não sabe, eu escrevo para uma newsletter, vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. Então, eu leio muito, eu pesquiso muito para poder escrever, eu escrevo muito. E quando é dia de escrever para a newsletter, para eu me preparar, para eu fazer pesquisas, enfim, eu simplesmente entro num estado de flow que eu posso passar 10 horas consecutivas sentada na cadeira, lendo, pesquisando, escrevendo, revisando, e eu não vejo o tempo passar e eu não fico cansada. Eu não fico nem um pouco cansada. Agora você vai me botar para ficar vendo planilha, para ficar fazendo conta, que é muito necessário. Tem a outra parte de mim empreendedora, para quem não sabe. Preciso fazer muito isso no meu dia a dia também. Já não é tão natural para mim, já não é o que eu amo. Então me cansa muito mais. Outra coisa curiosa que eu queria trazer para vocês, voltando a esse conceito de que nada tá parado, tudo vibra. A gente vê isso na ciência, mas também é um princípio do Kybalion. Já falei desse livro aqui. O Kybalion é um dos meus livros favoritos na história da humanidade. E esse livro compila as 7 leis universais da filosofia hermética. E uma das 7 leis é exatamente a lei da vibração, onde diz no livro que nada está parado, tudo vibra. Ou seja, tudo é movimento, tudo é energia, tudo está gerando trabalho. Então, segundo a lei da vibração, todas as coisas, desde a coisa mais sutil como a matéria mais densa, estão em vibração. Então, na verdade, o que muda é a frequência dessa vibração, a velocidade dessa vibração. Uma coisa muito sutil, mais elevada, está vibrando ali muito rapidamente. E é aquela coisa tão rápida, tão rápida, tão rápida que parece estar parada. O mesmo acontece para a matéria. Algo muito denso está vibrando de forma tão devagar, tão devagar. É uma vibração tão baixa que parece estar parado. Inclusive, um psicólogo, David Hawking, categorizou as emoções e justamente a vibração que elas têm. Eu vou colocar aqui o gráfico para vocês verem o quão vibrando baixo a gente está quando a gente sente essas emoções, como vergonha, por exemplo, culpa, que são as emoções mais baixas aqui da tabela. Como quando a gente sente paz, alegria, amor, a gente está cada vez mais perto do nível mais alto, a gente está vibrando alto, a gente realmente está conectado com a nossa força vital, com a força vital que está aí disponível para a gente usufruir. Então, gente, se tudo vibra, se tudo está em movimento, a gente está também sintonizando constantemente com esses movimentos. É literalmente como uma rádio. Sabe a rádio que você tinha que, sintonizar? Não sei, quem é da nova geração talvez não vai saber. Mas para você conseguir escutar a rádio, você tinha que sintonizar na frequência correta. Senão ficava meio que com um ruído de... É exatamente a mesma coisa aqui. A gente está transmitindo e recebendo vibrações. Então, quando você está com raiva, essa é a vibração que você está emanando e, consequentemente, você vai sintonizar com coisas que estão vibrando nessa mesma frequência. E não à toa é isso mesmo que acontece. Sabe quando a gente acorda, pé da vida, recebeu uma notícia ruim e parece que tudo dá errado no dia? Realmente é um efeito dominó, uma coisa vai em cima da outra, tudo absolutamente dando errado porque a gente está vibrando naquela frequência. Graças a Deus, o oposto também é verdadeiro. Quando a gente está feliz, a gente recebeu uma boa notícia, a gente está alegre, a gente começa a ver coisas que nem eram percebidas antes. A gente está sintonizado numa frequência que permite a gente viver alegrias, perceber flores pelo caminho que antes eram invisíveis, porque a gente está sintonizado com aquilo. Então, por isso que é muito importante você ver o que você emana, o que você está vibrando, porque aquilo vai voltar para você de uma forma ou de outra. E por último, quero falar também sobre como o fato de estarmos em movimento, de tudo estar em movimento, a gente tem que se atentar para não estagnar. O que eu quero dizer com isso? Se você está estagnado, se você não está se movimentando,
seja querendo evoluir, se desafiando, indo para o próximo nível mesmo, independente do que seja. Ser um ser humano melhor, ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor. A vida vai arranjar uma forma de te chacoalhar e te colocar em movimento. Pensa comigo. Quando você viaja, você deixa a sua casa fechada, sua casa tá parada por meses, você foi tirar um sabático, 6 meses viajando. O que acontece quando uma casa tá fechada e parada? Vai criar mofo, vai ficar fedendo, as coisas vão quebrar, certo? O que acontece quando a água tá parada? Vai dar dengue. O que acontece num corpo parado? Se você tá completamente sedentário, deitado na cama, sem se movimentar, muito provavelmente a sua saúde não vai estar tão boa, o seu corpo vai apresentar novos problemas, novos desafios, certo? E é exatamente isso. Quando a gente está estagnado, a vida vai arranjar uma forma de colocar aquele movimento natural de tudo em vigor. Se a gente não se coloca em movimento, a vida vai. Então, gente, no final das contas, cuidar da sua energia é cuidar da sua vida. É cuidar da vida do outro, é cuidar da vida de quem está à sua volta. Por isso que é muito importante você estar atento ao que você sintoniza, com o que a sua frequência bate. O que você está emanando? Quais os sentimentos que o seu coração está sentindo e vibrando? Eu sei que muitas vezes é desafiador, realmente a gente tem problema, estresse na vida, mas se a gente escolhe com a força que a gente tem, ver o copo meio cheio, romantizar um pouquinho ali a rotina, ter um tempo de autocuidado, ter um tempo de alegria com a pessoa que a gente ama, com os nossos amigos, com a nossa família, ter práticas de pensamento positivo, de autoconhecimento, isso pode mudar muito a nossa vibração no dia a dia. Não é balela. Espero que você tenha entendido isso nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários algumas práticas que você faz para deixar a sua energia elevada, que eu vou amar saber. Beijo e até o próximo vídeo.